Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Estamos aqui para mais um programa do Leia Bula, hoje com a presença ilustre da doutora Tatiana Amorim, que é diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, né, Rosemary Costa Pinto. Vou ler um pouquinho da sua biografia aqui, mas já digo que é uma visita ilustre mesmo e é uma satisfação tê-la aqui conosco, né? Quero agradecer aí a presença de todos que estão acompanhando o nosso programa hoje. A doutora Tatiana é enfermeira, né, formada pela Universidade Federal de Rondônia, com especialização em gestão das clínicas, em gestão na clínica das redes metropolitanas de atenção, estomaterapia, administração hospitalar e gestão, enfermagem médico cirúrgica e terapia intensiva, com MBA em gestão e controle de infecção, gestão da qualidade e segurança do paciente, além de possuir também especialização em epidemiologia, além de mestrado e doutorado em saúde pública. Então, nada mais, né, importante do que termos essa presença ilustre hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre a Semana de Vacinação nas Américas. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, quero passar a palavra para a doutora Tatiana, agradecer a sua disposição de estar hoje aqui no Leia Bula, falando um pouquinho para o nosso povo amazonense. É um prazer imenso estar aqui, é uma oportunidade de a gente estar levando informações para a população, um prazer imenso, eu que agradeço a oportunidade e vamos avançar aí, vamos esclarecer todas as dúvidas assim que nós pudermos, né, Luana? É isso aí, então. A Semana de Vacinação nas Américas, ela é uma semana que é criada pelas organizações mundiais, como a OPAS, né, para conscientizar e também promover campanhas onde os países, né, principalmente das Américas, precisam retomar, né, as suas metas de vacinação. Para isso é importante que a gente faça a conscientização, divulgue para a população as vacinas que estão disponíveis, principalmente no nosso caso, no Brasil, onde a gente tem uma quantidade de vacinas disponíveis no serviço público, né, à disposição da população, né, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é muito rico, né, inclusive com a incorporação de novas vacinas, como foram as últimas recentemente incorporadas, a do Covid, a da dengue e assim por diante. Por isso, nada mais justo do que trazer a doutora Tatiana aqui para falar um pouquinho sobre o papel da Fundação de Vigilância em Saúde e o que tem sido feito em relação à distribuição das vacinas no estado e assim por diante. Então, doutora, fale um pouquinho do que a Fundação, né, está relacionada a essa questão da vacinação. Então, a Fundação de Vigilância em Saúde, ela é um órgão da administração indireta do Estado. Nós somos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde e nós temos qual é o nosso papel? O Ministério da Saúde disponibiliza, como você bem disse, todas as vacinas do calendário, da rotina, tanto infantil como adolescente, como adulto. É um dos países aí que dispõe de uma gama de imunizantes, é exemplo para vários países do nosso Programa Nacional de Imunização. Nós estamos aí já desde 2023 com uma retomada importante da valorização, né, das vacinas na questão das doenças imunopreveníveis, da importância, né? E eu sempre, quando falo de vacina, eu me lembro da minha filha. Mas, mãe, por que as pessoas relutam tanto em vacinar se a gente já nasce tendo que receber uma vacina? Então, é um momento de retomada dessa questão de todo o papel e da importância das vacinas. E aí, a Fundação de Vigilância, ela tem a coordenação estadual do programa, né? E aí tem a abrangência nos 62 municípios do estado. Então, nós recebemos esses imunizantes do Ministério da Saúde, nós temos uma rede de distribuição, de armazenamento, que ela tem aí um sistema inteligente que mantém a temperatura adequada desses imunizantes. Isso é importante. Então, nós recebemos todos esses imunizantes, aqueles que precisam estar congelados, eles ficam dentro dos freezers de baixas temperaturas. Nós temos lá uma rede, um sistema monitorado 24 horas, e Luana, desde que nós implantamos em 2023, com a inauguração desse centro de distribuição e armazenamento, não só de imunizantes, mas também de soros,
né? Nós temos assim, não temos mais perda nenhuma de vacinas e nem de soros. Então isso é importante ressaltar, porque a gente sabe o quanto custa, né, essa vacina, para que a gente esteja aí desperdiçando recurso público. Então a gente não tem mais perdas de vacina, então isso é importante ressaltar no nosso centro de distribuição. E como você sabe, o nosso estado, ele é de uma dimensão geográfica gigantesca. Então é um trabalho logístico onde a gente envolve aí os 3 modais: fluvial, terrestre, aéreo. A gente tem um apoio desses municípios tipo Eirunepé, Envira, Boca do Acre, que são mais distantes, de difícil acesso. Nós temos apoio também em alguns momentos da Casa Militar, que disponibiliza a aeronave para a gente estar levando esses imunizantes para melhorar o acesso. E assim, é uma operação gigantesca, mas que a gente tem aí conseguido garantir em todas as salas de vacina do nosso estado imunizantes para a nossa população. Então, falta de vacina não é. Até porque, como a doutora mesmo falou, né, apesar de termos essa logística toda diferenciada, né, nosso estado precisar que sejam acionados tanto fluvial, terrestre quanto aéreo, a gente sabe da importância, né, que a Fundação tem exercido nesse papel da distribuição das vacinas, até porque a gente sabe que essas vacinas hoje conseguem chegar até mesmo naquelas comunidades ribeirinhas mais necessitadas, né, doutora? E de difícil acesso, né? Nós temos aí participado de várias campanhas, né, de mobilização para incentivar mesmo aos pais e a população de uma forma geral a buscar a sua vacinação, a atualizar o seu estado de vacinação. Então a gente tem aí observado que a gente tem aumentado aí de uma forma geral as nossas coberturas. E existe também uma metodologia que a gente tem trabalhado desde o ano passado, com essa nova administração do PNI a nível federal, que chama-se microplanejamento. Então nós já fizemos várias oficinas aqui em Manaus e fizemos visitas, porque a gente tem trabalho também onde os nossos técnicos vão em loco para trabalhar com as equipes locais responsáveis pela imunização, e nós trabalhamos ali as estratégias de acordo com as fragilidades de cada município, porque não podemos tratar assim de uma forma geral quando a gente tem especificidades locais. Então muitas vezes a gente tem ali município que a população é mais urbana do que rural, a gente tem um município que tem mais população indígena, como a gente tem ali o Alto Rio Negro, que a gente sabe que a população ali, a maior parte é indígena, São Gabriel, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro. Então esses municípios, por meio de oficinas, a gente tem, eles vêm, né, os seus responsáveis, seus representantes vêm para Manaus, e os nossos técnicos também vão para acompanhar depois todas as estratégias que foram desenhadas ali para o alcance, para a melhoria das coberturas. Então, depois que a gente começou com essas oficinas de microplanejamento, a retomada, e aí a gente tem observado de uma forma geral o aumento das nossas coberturas como um todo. Até porque, além da distribuição, a Fundação acaba criando esse espaço, essa questão da qualificação das equipes, né, para que as equipes possam estar mais seguras de si e possam, né, executar mesmo a operação das vacinações. O nosso papel não se esgota na distribuição, mas em todo o acompanhamento, na capacitação, na qualificação, na coordenação. Em campanhas, muitas vezes os nossos técnicos eles se deslocam para apoiar também, até realizando as vacinas, né, ajudando ali a capacidade, a operacionalização, porque a responsabilidade da operacionalização das campanhas de vacinação, de realizar a vacina, é das secretarias municipais, mas o Estado compete ao Estado este apoio, e em muitos locais a gente também entra com esse apoio também operacional.
E a gente tem visto, inclusive, com esse novo planejamento, né, o aumento dessas coberturas, né, hoje com a divulgação do aumento da cobertura, por exemplo, até mesmo da vacinação da BCG, né, que a gente via uma redução dessa cobertura, né, ao longo dos anos, e hoje saiu um dado informando que, por exemplo, no Amazonas nós somos um dos poucos estados que nós conseguimos, né, atingir a cobertura dessa vacinação, apesar de que em outros casos, em outras vacinas ainda precisa ser trabalhado mais um pouco, né. Também saíram informações recentes de que em alguns estados a vacinação, na vacina, o imunizante da Covid estava em falta no nosso estado. Isso não vem acontecendo, né, doutora? Não, nós estamos com o nosso estoque garantido. Em todas as salas de vacina, nós não temos relatos de falta de vacina. Então, tá todo mundo, todas as salas estão com seus estoques abastecidos e nós não estamos enfrentando as dificuldades que outros estados estão. Então, isso também deixa, né, a equipe feliz de estar aí, não interrompendo as estratégias por falta de imunizante. E aí também, Luana, tem um dado legal, uma notícia importante que a gente tem aí a observar, houve aí a divulgação a nível de ministério, a questão da proximidade do vencimento de algumas doses da vacina da dengue. Isso. E aí nós tínhamos essas doses, e essas doses estavam mais concentradas no município de Manaus. E aí a gente teve uma redistribuição e a gente conseguiu aí ter essas doses aí em torno de 27 municípios, onde a gente teve uma ampliação da faixa etária. E isso possibilitou o quê? Em alguns municípios, zerar o seu estoque. Então, também diminuiu o risco de perdermos esses imunizantes e aumentamos aí o número de pessoas aí recebendo a primeira dose. Isso é importante dizer por quê? Porque a gente está conseguindo não só proteger, mas sobretudo também, como é que eu posso te dizer, mas proteger, mas também não perder recurso financeiro. Porque isso essa é importante, porque desperdício hoje no serviço público é algo que influencia, impacta diretamente nas próximas aquisições também. E nas políticas públicas de uma forma geral, isso, né, de saúde. E aí, essa dose da dengue, da vacina contra a dengue, hoje, no nosso calendário, é a vacina mais cara. Então, seria assim, poxa, um desperdício, pessoas querendo tomar a dose e não ter a oportunidade de tomar, e aí ter essas vacinas vencidas. Então, que bom que a gente teve aí essa ampliação, essa possibilidade de ter pessoas e não perder a vacina, que hoje ela é a mais cara do nosso calendário. E imagina de uma doença como essa, que é até endêmica, né, no Brasil como um todo. Alguns estados tiveram que decretar estado de emergência por conta do número de casos crescentes de dengue, e graças a Deus a gente não chegou a esse ponto, apesar de que no Amazonas e em outros estados é uma doença que é bem comum, né? Eu particularmente já tive dengue lá em casa, quase toda a família, né, com exceção dos filhos, né, que também estiveram na faixa etária que foi caracterizada para tomar a vacina. Eles fizeram a primeira dose, então a gente fica muito feliz dessa oportunidade, né, e dizer que a gente sabe que não é fácil trabalhar com vacina, e que hoje realmente com essa questão das redes sociais, da mídia, com pessoas falando sobre reações adversas, etc. da vacina, é importante a gente esclarecer também que a vacina, ela é um imunizante, ela é um medicamento, assim como qualquer outro, né? Então, assim, por ser um imunizante, né, ela previne uma doença, né, mas é considerada como um medicamento porque ela também possui reações adversas, como qualquer outro medicamento, né? E as vacinas, elas têm, por isso elas passam por estudos, e esses estudos eles vão delinear o que pode acontecer com o paciente, caso, né, ele venha a ter alguma reação adversa, mas que a gente tem que levar em consideração que o risco-benefício, né, da vacina precisa estar sendo discutido, porque a gente precisa
vacinar para evitar problemas ainda maiores na saúde dessa população. E aí é importante, né, como a doutora Tatiana mesmo falou, ela mencionou sobre a questão da distribuição das doses, o armazenamento, sobre a questão da qualificação, tudo, e até mesmo da própria vigilância epidemiológica, né, doutora, Sim. que acaba trabalhando toda essa parte da epidemiologia local também. Dos agravos, né, de notificação. Importante, e você, na sua fala, você traz muita importância da questão da reação adversa, do benefício ser maior do que o risco e de nós procurarmos sempre fontes seguras de informação. E um dos momentos, uma das estratégias que a gente trabalha bastante na questão da imunização é o combate à desinformação. Então, procurar mesmo, se você tem dúvida, procure fontes oficiais. A gente tem o Ministério da Saúde, a gente tem o site da FFS, a gente sempre tem um médico, um enfermeiro, alguém, né, um farmacêutico. Procurar pessoas que realmente possam orientar, tirar suas dúvidas e esclarecer de forma que você não fique preocupado, porque a gente sabe o quanto a gente realmente, né, quando a gente vê o risco que existe, eu não responsabilizo alguém, poxa, será que é segura? Mas busque a informação correta, né? Sim. Senão, nós aí conseguimos erradicar várias doenças por conta das vacinas. A gente tem aí o risco da reintrodução da poliomielite, se as pessoas não tiverem com uma cobertura vacinal adequada, ali na tríplice fronteira, o risco é grande de reintrodução. O sarampo recentemente também, né, retomou. Então a gente precisa realmente que a população faça a sua parte porque quanto mais pessoas imunizadas, menor é a chance de reintrodução daquela doença no país. E a gente não está falando só do estado do Amazonas, a gente está falando do país, né? Como um todo. Então, a gente precisa realmente buscar nos vacinarmos se estivermos ali como público-alvo. Exatamente. E essa fala da doutora Tatiana é super importante, né? A gente falou um pouquinho da questão das reações adversas, né? Para isso é importante que qualquer sintoma diferente após a vacinação que você tenha observado, seja informado na unidade de saúde que tomou a vacina, porque essas informações elas vão para o banco de dados do Ministério da Saúde para fazer o que a gente chama de farmacovigilância também, né, o acompanhamento dessas vacinas. Suelen, tem alguma pergunta no ar? Não, mas eu já recebi uma aqui, né, tem uma pergunta aqui, se você saberia informar quais faixas etárias têm menos adesão às vacinas hoje? Bom, vamos falar da Covid, por exemplo. Nós temos aí o público infantil. Porque os pais realmente, com essa questão da desinformação ficam preocupados, mas aí a ciência está aí para provar que, poxa, se nós não tivéssemos tido a vacinação contra a Covid, nós teríamos tido maior internações, maior número de óbitos, né? Então, assim, a vacina provou o quanto ela é eficaz, né? E aí, é o público infantil. Quando você me pergunta qual é a faixa etária, realmente o público infantil é aquele que mais tem, por conta dos pais, dos responsáveis, teria pouca adesão. Isso a gente vê principalmente porque acaba que essas informações que são divulgadas de forma aleatória, sem comprovação científica, acabam amedrontando a população, né? Então a população fica com medo mesmo. Eu não vou expor meu filho a um risco, mas sequer tem ideia de que a vacina hoje é a melhor resposta, né? Então, a forma de você prevenir casos mais graves da doença e assim por diante. A gente teve também recentemente, né, a mudança na questão da vacinação da influenza, né, doutora? Uhum. Por conta da questão do sazonal, do clima. Acho que isso é uma dúvida importante, né? Porque o país inteiro vacinando contra a influenza e a gente aqui sem vacinar. Mas não é isso, vamos esclarecer. Nós tivemos a antecipação da campanha. Então, por exemplo, hoje nós já vacinamos o público que está sendo vacinado agora. Em outros estados, né? Em outros estados. Então, a nossa campanha este ano, ela vai iniciar em novembro. E não é só no Amazonas, isso é no norte.
Então foi até uma dúvida da minha mãe em casa. Minha filha, eu preciso vacinar, minha filha? Já vacinei. Não, mas você vacinou ano passado, final do ano. Então você espere chegar agora a nova campanha para o norte, que vai começar em novembro, porque o período sazonal começa em novembro e se estende até agora, maio. Por aí. A gente vai observar um decréscimo de uma redução no número de casos de vírus respiratórios agora a partir de junho. A gente ainda tem aí algumas semanas pela frente, tanto prova que a gente ainda tem aí observado pessoas aí gripadas, né? Olha, mas enfim, a gente já está aí avançando para o fim, enquanto, por isso essa diferença, né? Então, norte, ela vai acontecer, né, a nossa campanha a partir de novembro. Isso é importante para que a população fique ligada e já saiba que as campanhas de vacinação da influenza, das gripes comuns, vão acontecer sempre um pouquinho antes do calendário nacional, né, no período de novembro, que é quando a gente inicia os nossos períodos de chuva, né, nosso chamado inverno amazônico, que são as chuvas que vão até esse período mais ou menos de abril, maio, né, agora a gente está enfrentando isso, enquanto que outros estados não, por conta da mudança climática, né, por isso a importância, né, da gente ter um órgão voltado para a vigilância em saúde, que faça esse estudo e que sempre esteja demonstrando através de dados e informações para o Ministério da Saúde a melhor estratégia para a gente prevenir doenças, né, no nosso estado, né, e com isso a gente conseguir atingir um melhor nível de saúde. E eu tinha uma outra pergunta, Tatiana, também, né, semana passada a gente comemorou o Dia dos Povos Indígenas, né? Você falou sobre a questão dos municípios que tem uma abrangência maior dessa população. E como que está hoje a questão da distribuição, da vacinação desses povos? Vamos lá. Importante a sua pergunta. Nós distribuímos para todos os municípios. E a gente trabalha no nosso estado com 7 distritos sanitários indígenas, né? E aí, esses distritos, eles pegam os imunizantes para vacinar a sua população indígena na sede do município. Então, hoje nós temos interface, nos aproximando bastante dos 7 de 6. Então, agora mesmo está tendo uma oficina lá no Vasco, né? Com relação à questão da eliminação da malária, a gente tem alguns de 6 presentes, acredito que em torno de 5. Olha, inclusive de Porto Velho, que a gente tem estados próximos, né? Limítrofes. E aí a gente tem trabalhado, aproximado bastante. Então a gente também melhorou o acesso com relação à vacina na população indígena, quando a gente tem essa aproximação com os 7 de 6, mas eles pegam no município sede, né? Ótimo. Próximo ali onde eles estão localizados. Até porque tem a questão da logística, né? Muitos desses distritos, as aldeias, elas ficam um pouco mais distantes. Né? Do que o município ali, a sede, né, da prefeitura. Por exemplo, de ser Parintins, vai pegar toda a sua vacina na sede de Parintins e assim vai. Olha, que maravilha. Então isso é importante para a gente conhecer, né, toda a gama de atividades que a Fundação de Vigilância em Saúde desenvolve no nosso estado para garantir que não falte vacinas nos postos de vacina, né, e que a população a partir de hoje não deixe de se vacinar, né, não procure informações com vizinho, com colega, não escute áudios enviados em WhatsApp falando mal de vacina, mas que procure, né, o atendimento, né, de profissionais da área da saúde. Hoje, inclusive, com o reforço da parte privada também, né? Porque a gente tem, além das vacinas que são disponibilizadas no SUS, também aquelas que são comercializadas, né? Que são adquiridas, né, em clínicas de vacinação, agora nas farmácias, drogarias também, que trabalham com algumas vacinas, né, de forma comercial, né? E que para isso a população não deixe de procurar um atendimento de um profissional de saúde, uma unidade de saúde, para saber qual a melhor vacina que é indicada, né, para você, para prevenir que tipo de doença, em que faixa etária e assim por diante, né? Então, a partir de hoje, a gente pode dizer que vacina, semana de vacinação, ela é fundamental para que toda a população conheça a importância do que é se vacinar, não é verdade, Isso, é importante essa estratégia da OPAS, porque ela traz essa questão da importância, principalmente em áreas vulneráveis, de difícil acesso, em países subdesenvolvidos, enfim. Mas
é importantíssimo a gente acreditar na ciência e entender que nós, órgãos da saúde, nós estamos aqui para trabalhar, para servir a população e de forma nenhuma estaríamos ali distribuindo algo que seja perigoso para a população, a quem a gente trabalha, a quem a gente tem a missão de promover e prevenir doenças e protegê-los mesmo. Então acreditem aí nos órgãos que estão trabalhando para que você fique aí em casa seguro. É isso aí, doutora. Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso quadro Leia a Bula, né? Já deixo o convite para vir outras vezes, falar de outros temas, né, importantes para que a gente traga informações de saúde à nossa população, informações sérias e seguras, tá, gente? Então, quero agradecer, já estendeu um abraço a todos da Fundação, inclusive nossos colegas lá do LACEN, do Laboratório Central, né, que sempre estão participando também das atividades relacionadas à vigilância em saúde, e dizer que procurem sempre informações sérias, corretas, né, nos órgãos oficiais, sigam as redes sociais da Fundação de Vigilância em Saúde, né, as nossas redes, siga aí o Portal do Holanda, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todos os canais de mídias, para a gente conhecer um pouquinho do papel da Fundação, né, e assim a gente divulgar informações sérias e precisas para que a gente tenha uma saúde amazonense em dia, tá, gente? E obrigada mais uma vez, obrigada a todos. Quero agradecer aqui principalmente a nossa equipe técnica, né, Liminha, Paulo, Suelen, a Cátia, que todos estão participando aí do outro lado, né? Eles não estão aqui junto da gente, mas que fazem o quadro Leia a Bula funcionar. E obrigada a todos e uma boa semana. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.